Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Daniel Almeida e no vídeo de hoje nós vamos estar novamente trazendo aí um tipo de conteúdo que vocês costumam gostar bastante aqui no canal, que são os vídeos onde eu construo um bot para resolver uma determinada tarefa ou jogar algum joguinho. E o jogo escolhido de hoje é um jogo que muito provavelmente você teve contato ou na infância ou na adolescência, que é o Guitar Hero. Mais especificamente, a ideia do jogo de hoje vai ser utilizar o Guitar Flash, que é aí uma versão de baixo custo para quem não tinha o PlayStation 2 na época e queria ter a sensação de se sentir aí um verdadeiro Axl Rose na guitarra. Axl Rose não tocava guitarra, né? Tá mais pra Slash. Mas enfim. Então, se você ficou curioso e quiser entender melhor como esse vídeo vai funcionar e como, utilizando basicamente o Python e o OpenCV, eu consegui construir um bot que é capaz de jogar relativamente bem as fases mais difíceis do Guitar Flash, vem comigo. Para quem nunca jogou ou nunca ouviu falar, o Guitar Hero, Guitar Flash e todas as variações de guitar que foram criadas nos últimos anos tem como objetivo colocar o jogador como guitarrista de uma banda. E para que ele tenha sucesso nessa carreira, ele deve conseguir passar com uma nota aceitável em todas as fases dos jogos, sendo que essas fases podem ser relativamente fáceis ou um verdadeiro caos. A estrutura do jogo em si é relativamente simples. Basicamente o que você precisa fazer é pressionar os botões do seu joystick, do seu teclado, ou se você for abastado financeiramente, da sua guitarrinha de botões no mesmo momento em que eles atingem os botões que ficam expostos na parte inferior da tela. O jogo funciona mais ou menos como um Genos, mas de uma forma bem mais caótica. E lembrando que o objetivo do jogo é com que você erre a menor quantidade possível de botões, ou seja, a ideia do jogo é que você acerte os acordes do tempo correto e da maneira correta. Caso contrário, você perde e é vaiado no meio do show. Bom, então para a gente conseguir construir um bot capaz de jogar o Guitar Flash, nós vamos precisar executar um conjunto de tarefas que podem ser divididas em basicamente 3 etapas principais. A primeira etapa vai ser responsável por coletar os frames do jogo em tempo real, ou seja, a minha aplicação vai ficar a todo momento tirando screenshots do jogo que vão ser utilizados posteriormente para eu poder estar extraindo as informações que eu preciso, que no caso vai ser o exato momento em que os acordes estão próximos de alcançar o ponto onde o botão deve ser pressionado. Então, para poder fazer isso, eu estabeleci na tela do navegador que ela vai ter uma resolução fixa de 960 por 540 pixels e dentro dessa região eu vou extrair um bloco que vai ser mais ou menos a região onde o jogo vai estar alocado. E com isso eu vou conseguir estar trabalhando em cima dessa informação e extraindo os dados que eu preciso. Já a segunda etapa, por sua vez, vai sujeitar ao processo de segmentação da imagem, ou seja, eu vou pegar a imagem original, vou aplicar um conjunto de filtros de limiar e operações matemáticas em cima dela, de uma forma que eu consiga descobrir de uma forma mais fácil qual botão deve ser pressionado naquele momento. Então, para poder fazer isso, em cima da minha região que eu já coleto estaticamente, eu estabeleço uma nova região fixa dentro do navegador que vai ser chamada de região de interesse. A região de interesse é basicamente composta por todo o segmento onde os botões passam antes de alcançar um ponto final. Então, essa região está um pouquinho acima dos botões, onde eu vou estar pressionando para poder executar os comandos no jogo. E utilizando operações matemáticas básicas e filtros simples, como filtros de limiar e operações de thresholding, eu vou ser capaz de descobrir se um botão passou ou não dentro daquela região de uma forma relativamente fácil, pois eu consigo simplesmente pintar os pixels de cor branca caso eles estejam fora de um determinado dentro de um determinado limiar e de preto caso contrário. E fazendo uma simples contagem desses pixels eu consigo saber se eu devo ou não pressionar aquele botão. E por fim, mas não tão menos importante, a gente tem a tarefa responsável por pressionar ou não um botão. Essa operação vai depender exclusivamente dessa operação de segmentação, onde eu vou fazer uma contagem dos pixels brancos que vão estar dentro dessa região e através disso eu vou conseguir determinar se o bot deve pressionar ou não aquele botão. Então, sem mais delongas, bora rodar esse bot e ver como ele vai se comportar na prática. Porém, antes de mais nada, eu vou ter que tirar as músicas do vídeo, porque pode me gerar um problema de copyright aqui no canal. E a outra questão é que eu vou precisar utilizar o meu celular para estar gravando a gameplay, porque sempre que eu coloco para rodar
tanto o programa de gravação quanto o bot e o navegador, o computador dá um pau inacreditável e nada mais funciona. É bem complicado ter um PC da Xuxa e tentar fazer processamento de imagem, mas é o que a gente tem para hoje, então bora lá! Bom, então de cara já dá para perceber que o bot definitivamente não é perfeito, ele erra bastante e ele erra muito. Só que olha que interessante, com a música AC/DC Back in Black ele conseguiu um índice de 90% de aproveitamento da música, e isso é um valor bem interessante para um bot que funciona de uma forma tão simples. Ou seja, possivelmente se a gente melhorar a lógica e deixar ele um pouquinho mais inteligente, ele vai conseguir acertar bem mais. Porém, só para fazer mais um teste de força nele, bora rodar esse mesmo projeto, esse mesmo bot, em uma das músicas mais difíceis do jogo e que é normalmente o terror de quem joga o Guitar Hero ou Guitar Flash, que é a True Fire and Flames do Dragon Force.
Bom, então, como deu pra perceber, o bot conseguiu jogar até relativamente bem essa música, até porque essa música é definitivamente um caos em forma de música. Então, ele conseguiu sair bem, ele errou bastante também, ele conseguiu um índice de aproveitamento bem menor do que a música do AC/DC, mas ele conseguiu jogar a música de uma forma relativamente satisfatória. Eu, particularmente, não conseguiria chegar até o ponto que ele chegou jogando naturalmente, então eu já considero muito bom o resultado. Porém, eu achei esse projeto bem interessante porque ele aborda bastante coisa. Então, se vocês gostaram do projeto e quiserem ver uma parte 2 aqui no canal, deixa aí nos comentários alguma dica, alguma sugestão, e deixa aí também um comentário falando que vocês querem ver uma nova versão desse projeto, que eu tento trazer uma versão melhorada e com mais otimizações aqui para o canal, beleza? Então, pessoal, basicamente o vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui, e se vocês quiserem baixar o conteúdo desse vídeo, que no caso vai ser o código fonte, eu vou deixar ele disponível no meu GitHub, que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então, é isso, pessoal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.